Irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e hoje eu vou fazer um manancial em cima de um texto do pastor Pedro, nome grande, hein? Pedro Henrique Teixeira Pires Veiga. Ele é mestrando em teologia, bacharel em teologia, analista de projetos missionários da Junta de Missões Nacionais e pastor da Congregação Batista Jardim Clarice, lá afiliada à Igreja Primeira Batista de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. E o pastor Pedro Veiga escreveu um texto chamado Pare de Sofrer, será? Esse texto foi baseado no texto bíblico de 1 Pedro 2, versículos 18 a 25. Então nós vamos ler o texto de Pedro e depois vamos fazer o nosso devocional juntinhos. E diz assim: vocês escravos, submetam-se ao seu Senhor com todo respeito. Façam o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal. Mas se sofrem por terem feito bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês, ele é seu exemplo. Sigam os seus passos. Amém? Senhor Jesus, nós pedimos que tu nos abençoes nesse nosso devocional, que possamos aprender a seguir os seus passos, que possamos aprender a nos arrepender e nos chegarmos a ti. E que possamos suportar todas as coisas que nos vierem em razão do seu nome. Amém. Bom, então o versículo 21 foi o que o irmão pastor Pedro Veiga escolheu, que diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-nos exemplos para que sigam os seus passos. Então ele vai dizendo aqui que todo discípulo ele é chamado a seguir os passos de Jesus, né? Quando você se decide que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, você passa a seguir os passos dele. E quando a gente pensa nisso, o que a gente pensa? A gente vai lembrar das coisas boas que Jesus fez, da sua santidade, do seu testemunho, coisas maravilhosas que ele fez que não tem igual. Mas ninguém pensa em seguir os passos de Jesus aonde? No seu sofrimento. Então o apóstolo Pedro, ele diz que suportar tristezas devido a um procedimento em conformidade com a vontade de Deus é digno de louvor. Então quando a gente suporta as coisas porque nós estamos seguindo o que Jesus falou, nós estamos seguindo o caminho, a palavra de Jesus, então isso é uma coisa bem legal. Mas ele não fala para que a coisa acaba aí, não. Ele fala que para além de tudo, a gente foi chamado para o sofrimento. E que o fato de Jesus ter sofrido por nós é prova que também sofreremos. Então, se nós nunca sofremos por Jesus, tem alguma coisa errada, porque a palavra diz que nós somos também chamados para o seu sofrimento. Afinal, Jesus Cristo fez o quê? Ele deixou o exemplo dele para a gente seguir, ir atrás, né? Em todas as questões, nas coisas boas, legais e nas coisas que vão nos levar a sofrer pela justiça de Deus. E muitas vezes a gente questiona a realidade, a gente fica pensando: ai, por que eu tô sofrendo? Ai, por que essa injustiça? Ai, eu não queria. Mas a gente não devia pensar assim, porque se as coisas acontecem, ou Deus permite, ou Deus determina, né? Então a gente tem que lembrar que tudo que Deus faz é bom. E que o servo não pode ser maior que o seu senhor, né? Como está em João 15, 20. Então a gente muitas vezes não entende porque sofre. Não tem nem noção. Mas se a gente olhar para Jesus Cristo, a gente vai encontrar argumentos para quando a pessoa diz para você: ah, pare de sofrer. Você não tem que sofrer, não. Muito pelo contrário. Lá em Filipenses, no versículo 29 do capítulo 1, está dizendo assim: foi concedida a graça de não somente
crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Então, obviamente, aqui a gente não está falando de qualquer sofrimento. Nós estamos falando de sofrimento de Jesus, por causa de Jesus, por causa do nome dele, por causa da sua justiça, por causa daquilo que ele nos ensina a caminhar. Então, os sofrimentos não são barreiras para o nosso relacionamento com Jesus, mas são oportunidades. Toda vez que a gente sofre, a gente vai se tornando cada vez mais próximo de Jesus, mais parecido com Jesus, com o nosso Salvador. Porque Jesus, em meio a muito sofrimento, o que ele fez? Ele deu tudo pra gente, pela graça, sem que a gente precisasse fazer nada por isso, sem que a gente precisasse fazer boas obras ou merecer. Então Jesus deu pra gente, no meio do sofrimento dele, a vida eterna. Então, nosso manancial termina assim, ó. Os sofrimentos são oportunidades de nos tornarmos cada vez mais parecidos com o nosso Salvador. Então, quando alguém diz para a igreja perseguida, ou por alguém que está enfrentando alguma situação por causa de Jesus, ai, pare de sofrer. Não é o que a palavra diz. Nós temos que estar fiados, consolados e firmes naquilo que o Senhor tem para nós. Mas o sofrimento faz parte da vida do cristão. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. Lembrando, aqui em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.